Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações, paz, luz e liberdade. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito. Damos graças a Ele, pois estamos aqui novamente para gravar mais uma semente de luz. Nós estamos gravando hoje o capítulo 43 do livro Os Mensageiros, a preparação da reunião. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, nem igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós pregamos e ensinamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque não tem preconceito. É a única doutrina que não tem preconceito. Se somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. Nós estamos fazendo o estudo Vida Além da Vida. Esse livro é do espírito de André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Nós já acabamos de gravar o Nosso Lar Completo. Hoje já estamos no capítulo 43 dos Mensageiros. Vamos relembrar? Se você está conosco pela primeira vez, não esqueça de escrever aí para nos ajudar. Se possível, dá um like, né? Isso nos ajuda muito com o Google, né? Porque a nossa intenção é pregar a doutrina, a fazer a maior caridade que Emmanuel fala, que é pregar a doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque é a doutrina que liberta da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte que o homem inventou. Porque a igreja não é má, a religião não é má. Mal é quem dirige, quem está no controle, é o homem. Onde o homem coloca a mão, ele estraga tudo. Porque ele tem a tendência de estar sempre na contramão da verdade. Então vamos fazer uma pequena memorização do capítulo 42. André Luiz, Vicente e Aniceto está lá no campo, com uma dezena de espíritos também que estão lá no campo, se reforçando, né? Tendo descanso na natureza. Depois daquele caso, né? Daquele acidente com a mula lá que deu coice no carroceiro, eles então se ajuntaram debaixo das árvores, na relva, né? E todos se assentaram. Então, André Luiz fala que percebe que tinham uns animais, umas vacas, uns bois, pastando ao lado. De repente, eles vieram até onde eles estavam e deitaram e ficaram como que estivesse prestando atenção. Os pássaros nas árvores, que estavam todos cantarolando, de repente silenciaram. Aí então, o diretor daquele grupo aproximou de Aniceto e perguntou a ele: você pode ler o Evangelho para nós e explanar? Aniceto disse: com certeza. Então ele entregou um volume de um livro que Aniceto viu que era o Novo Testamento. Aí ele abriu, não igual lá
na reunião de Isabel, né? Porque lá ele abriu numa casa, aqui não. Quando abriu, parecia dar a impressão que Aniceto sabia onde é que ele ia ler. Aí ele leu a parte onde a advertência para o ambiente natural, o cuidado que nós devemos ter com as águas, com as árvores, com a plantação, com os animais. Nós estamos destruindo a nossa morada. É provisória, mas é o nosso calendário. Nós precisamos desse planeta para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Se nós estragarmos, se nós destruirmos o nosso planeta, nós vamos ter que ir para um outro mundo, talvez com mais problema do que este. Depois desse planado, então chegou a hora de voltarmos para casa. Chegamos na casa da nossa irmã Isabel, já marcava mais de 18 horas, então tinha um movimento. André Luiz conta que tinha um movimento na casa, vários espíritos andavam de um lado para o outro, cada um com seus afazeres. E já se encontrava ali dezenas de espíritos. E eles então, os espíritos trabalhadores, fizeram uma faixa de luz sobre a mesa, aonde ia se reunir para fazer a reunião mediúnica. Sabe por quê? Todas as mesas de reunião têm essa faixa de luz. Para entrar ali dentro, o espírito tem que ser convidado, senão ele não entra. Então é escolhido um entre, às vezes daqueles 10 que estão ali, um que é doutrinado, que se apresenta, manifesta, serve o mesmo diálogo, serve para todos. Porque o diálogo mesmo é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então algum deles magnetizava o ar. Aí André Luiz achou interessante, né? Magnetizar o ar. Aí Aniceto fala, André, os sacerdotes do Egito faziam isso, porque eles sabiam a necessidade da magnetização do ar, porque eles trouxeram isso muito lá do planeta Capela, né, dos exilados de Capela. E também, no plano físico, algum trabalhador também trabalhava, um com a vassoura varrendo, outro com o espanador varrendo. A nossa irmã Isabel, então, trouxe uma toalha muito alva e forrou-se a mesa. Até uma explicação, né? Porque os religiosos costumam dizer, nós da doutrina do Espírito, os crentes da mesa branca, por causa de usarmos a toalha da mesa branca. Não é mito não, viu, minha irmã? A toalha branca é porque na reunião mediúnica costuma-se amenizar a luz. De preferência, colocamos uma luz vermelha, bem pouca luz, né? E a toalha branca, ela reflete a luz. Então fica fácil para enxergar a mesa. Então, com a luz vermelha, porque o vermelho faz com que a gente enxerga melhor no escuro. E outros, então, preparavam a água para fluidificar, né? Uma vasilhame de água. E todas as reuniões costuma-se colocar uns vasilhames de água, porque os espíritos magnetizam aquela água. Aí então, André Luiz começa a descrever que aquelas pessoas que estavam ali, tinha mais de dezenas, né? Fala, essas são aquelas pessoas que eles passaram o dia trazendo, eles vão do arredor ali, trazendo essas pessoas que já têm no pensamento a vontade de modificar. Não que eles estão modificados. Então, Aniceto disse, André, não é porque a pessoa desencarna
que ele modifica, que ele vira santo como as igrejas pregam. Não. Você desencarnou, você continua sendo o que você é. Percebe? Vocês que já foram médicos na Terra, sabem que muita gente fanatiza, idealiza a enfermidade, Tem pessoa, tem irmã que fala, a minha diabetes, o meu câncer, a minha leucemia. Ela sente que aquela enfermidade é propriedade dela. Não. O nosso normal é a saúde. Os espíritos dizem que não existe enfermidade, existe espírito doente. Nós somos o que nós pensamos. Então aquelas pessoas que estão ali, muitos estão com a mão no ventre, segurando alguma cirurgia, alguma cicatriz, alguma enfermidade. Outro geme, outro chora alto, outro chora baixinho. Algum ainda com curativo sangrando. Está na mente dele. É que ele não conseguiu ainda desligar do mundo material. Por isso, a necessidade da reunião, da oração dos nossos irmãos encarnados, da palavra que vai ser explanada, do ensinamento para colocar as pessoas no devido lugar. Lembre da palavra do Mestre, conheça a verdade e ela vos libertará. Aquela luz, aquela faixa de luz ao redor da mesa, é para que espírito ainda não conhecedor da verdade não queira invadir, não queira extrapolar. Ali ele não passa. Só entra com autorização. Você compreende? A mesma segurança que tem a casa. Lembra quando aqueles espíritos correram para querer entrar dentro da casa, quando chegaram no portão, eles voltaram correndo para trás? Que não conseguiram, não conseguem passar. É a proteção do Evangelho no lar. É a proteção da reunião no lar. Família que ora unida permanece unida. Você compreende? Então, a Aniceto explica, André, você está vendo, aqui não tem criança. Nessa reunião não tem criança. Os filhos da Isabel não estavam lá. O máximo que poderia ir nessa reunião era a Joaninha, aquela de 17 anos. A de 9 e de 7 já devia estar na cama para dormir. Já estava na hora de dormir, né? Porque nas casas espíritas, nos grupos espíritas, tem uma reunião especializada para criança. Fala na linguagem delas, usa, ensina aquilo que ela tem condição de aprender. Porque a mediunidade ainda não tem condição. Nessa reunião se estuda o livro dos médiuns. Por isso a necessidade de estudo, porque mediunidade é estudo. Allan Kardec estuda 46 mediunidades. Manifestações no livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, fala de várias mediunidades. Mas nós precisamos estudar isso no livro dos médiuns. Para quando nós chegarmos na reunião, sabermos o que estamos fazendo. Porque numa reunião honesta, correta, de sabedoria, os espíritos superiores participam e ajudam, dão todo o apoio. Mas agora, se numa reunião mediúnica, onde se leva a mitologia, o dirigente começa a criar, inventar as coisas. Eu já participei em reunião que eu fiquei estarrecido. As irmãs, sustentação da mediunidade, era como que, sabe aquelas menininhas brincando de casinha? Então uma fala, você é a professorinha, você é a mãe, você é a doutora, você é isso. Aí começa a decretar o que tem que ser. Então falsifica, às vezes cria. Então espíritos zombadores, espíritos zombeteiros, se fica à vontade.
Eles fazem parte, aí se manifesta, diz que é Jesus, que é Maria de Nazaré, que é São Francisco de Assis. Por isso a necessidade de conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você sabe com quem você está falando. Ei, meu irmão, e quando o Espírito for falar, você tenha cuidado, porque às vezes ele tem mais sabedoria do que você. Então você tem que ter entendimento. Não adianta você inventar, não adianta você criar, dizer que você é bonzinho, que você não é isso que você fala aqui, que você é lá fora. Você tem que ser o que você é. Porque a mente, no plano espiritual fala mais alto do que a voz. Então, nas reuniões onde não tem essa honestidade, onde não tem essa verdade, os espíritos zombateiro faz festa. Aí o estrago é grande. Tenha cuidado. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Convido a você para estar conosco no próximo capítulo, no capítulo 44. Até lá. Saudação, paz, luz e liberdade.